Audiolivro orquestrado por Cristiane Batista. Inscreva-se, obrigada. Prefácio ao livro de Jafé, Geistererscheinungen und Devorzeichen. Eine Psychologische Deutung. A autora deste livro já é conhecida pela publicação de trabalhos valiosos. Aqui fala de histórias maravilhosas que são classificadas odiosamente de superstição e são apenas cultivadas em segredo. Isto foi trazido a público por um questionário feito pelo Schweizerischen Beobachter, que lhe granjeou não pequena notoriedade. O imenso material chegou primeiro ao meu endereço. Mas como minha idade e outros compromissos não me permitiam mais esta ocupação, a tarefa de examinar esta coletânea e submetê-la a uma avaliação psicológica não poderia ter sido colocada em mãos mais competentes do que as da autora. Ela havia mostrado tal tato psicológico, compreensão e conhecimentos em sua abordagem de um tema semelhante uma interpretação de Goldnentopf, de E.T.A. Hoffmann que não hesitei em minha escolha. Curiosamente, o problema das histórias maravilhosas, como são narradas de praxe e iluminação ou não, nunca foi abordado pelo lado psicológico. Excluo naturalmente a mitologia, ainda que as pessoas em geral admitam que se trata essencialmente de história que hoje não mais acontece. Enquanto fato psíquico atual, ela é considerada campo de caça de desocupados. Histórias de espíritos, precognição e outros fatos maravilhosos são relatados constantemente, e o número daqueles que já experimentaram algo do gênero é espantosamente elevado. Mas, apesar do silêncio desaprovador dos esclarecidos, não ficou oculto ao grande público que existe há bastante tempo uma ciência séria, denominada parapsicologia. Este fato pode ter colaborado para encorajar o público a responder ao questionário. Uma das coisas mais notáveis que veio à luz é que entre o nosso povo, suíço, considerado sóbrio, sem fantasia, racionalista e materialista, há tantas histórias de espíritos e coisas semelhantes como, por exemplo, na Inglaterra ou Irlanda. Pude constatar por experiência própria e de outros pesquisadores que a feitiçaria, praticada na Idade Média e em tempos mais remotos, não morreu mas floresce hoje como há milhares de anos. Mas disso não se fala. Isto simplesmente acontece, e uma visão superficial dos intelectuais nada sabe a respeito. Os intelectuais não se conhecem a si mesmos nem as pessoas como elas são. No mundo dessas últimas continua a ser vivida a vida dos milênios sem que tenham consciência disso e acontecem sempre de novo as coisas que acompanharam a vida das pessoas desde tempos imemoriais, premonições, precognições, visões de espíritos e fantasmas, volta dos mortos, coisas demoníacas, bruxarias, práticas de magia etc. Naturalmente nossa época científica quer saber se essas coisas são verdadeiras, sem levar em consideração como deveria ser esta prova da verdade e a maneira de realizá-la. Para tanto, os fatos devem ser encarados com precisão e sobriedade, constatando-se na maioria dos casos que as mais belas histórias se desfazem no ar e o que resta depois disso não merece ser comentado. Ninguém pensa em fazer-se esta pergunta básica: qual é a verdadeira razão de serem vividas e contadas sempre de novo as mesmas histórias antigas, sem nada perderem de seu prestígio? Ao contrário, voltam com renovado vigor juvenil, tão frescas como no primeiro dia.
A autora se propôs considerar as histórias maravilhosas como aquilo que elas são, isto é, realidades psíquicas, e não fazer pouco caso delas porque não entram no esquema de nossa cosmovisão atual. Por isso deixou de lado a questão da verdade, como já se fez há muito tempo na mitologia, e tentou pesquisar o porquê e para que psicológicos, quem vê um fantasma. Sob que condições psicológicas a pessoa o vê? O que significa o fantasma, quando considerado em seu conteúdo, isto é, como símbolo? A autora sabe manter a história maravilhosa como ela é, com todos os enfeites que tanto contrariam os racionalistas. Assim fica mantida a atmosfera de penumbra, essencial ao relato. Faz parte da experiência noturno-luminosa um crepúsculo da consciência, o estar arrebatado, a impossibilidade do senso crítico e a paralisia da opinião própria. E próprio da natureza da experiência maravilhosa que a razão se vala atrás e um outro tome espontaneamente o controle, uma experiência singular que a pessoa conserva nolens volens no maior segredo como um tesouro, às vezes sob protesto da razão. Este é o propósito incompreensível desse fenômeno, fazer-nos sentir a presença irresistível de um mistério. A autora conseguiu preservar esta totalidade da experiência, apesar da renitência dos relatos, e fazer dela o objeto de sua investigação. Quem espera encontrar uma resposta à questão da verdade parapsicológica ficará desapontado. Ao psicólogo pouco interessa saber que tipo de fatos podem ser estabelecidos no sentido convencional, o que lhe interessa é que toda pessoa garanta a autenticidade de sua experiência, independentemente de qualquer interpretação. Os relatos do livro não deixam dúvida quanto a isso. A autenticidade é confirmada não apenas pelo relato em si, mas também por histórias paralelas independentes. Não se pode duvidar do fato de que semelhantes relatos são encontrados em todos os tempos e lugares. Por isso não há razão suficiente para duvidar da veracidade dos relatos individuais. Só se justifica a dúvida quando se trata de mentira deliberada. Esses casos são muito poucos, pois os autores dessas falsificações são ignorantes demais para saberem mentir bem. A psicologia do inconsciente nos trouxe tantas luzes novas para outros aspectos que poderíamos esperar esclarecesse ela também o mundo obscuro das histórias maravilhosas eternamente jovens. A partir do abundante material reunido nesse livro, o modo de ver da psicologia profunda ganha de fato novas e significativas perspectivas que merecem a devida atenção. Recomendo o livro a todos que sabem avaliar aquilo que rompe subitamente a monotonia da vida cotidiana, sacode nossas certezas e dá asas à imaginação. Agosto de 1957 C. G. Jung.